Agora são 8h17. Vamos falar neste momento com o Wagner Romão, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Oi, Romão, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Bom dia, Glauco. Bom dia. Bom, vamos falar aqui, começando, né, com a polêmica aqui dos nordestinos, né? A gente lembra que o Bolsonaro disse na sexta-feira, né, numa conversa informal, né, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antes de uma entrevista coletiva, né, com Uhum. os correspondentes estrangeiros, e ele disse o seguinte: daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, não tem que ter nada com esse cara. Bom, aí depois ele, enfim, disse que a imprensa, né, distorce o que ele disse e deu uma outra declaração, né, que pode ser até pior. Ele disse o seguinte: eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba, vivem me esculhambando. Obras federais vão para lá e eles dizem que são deles, não é deles, é do povo. Uma crítica aos governadores, nada mais além disso. Uma crítica em 3 segundos, hein? Em 3 segundos vocês da mídia fazem uma festa, né? Quer dizer, é grave, né? Essas declarações do presidente Bolsonaro, não é isso, Romão? Analisa pra gente essas falas. Marilu, às vezes o Bolsonaro ele é pego desprevenido, né? Como foi dessa vez aí, mas ele consegue piorar aquilo que ele fala no privado quando ele vai para a tentativa de explicação, Fica né? pior. Eu acho que ele, veja, ele continua jogando, né, sempre no debate da polarização, né? Sempre na lógica de, ao se ver desarmado ou acuado, rebater no sentido de taxar daqueles que não gostam do Brasil, ou taxar de esquerdistas aqueles que também foram eleitos, né? Vamos lembrar que, assim como o Bolsonaro foi eleito, né, também o Flávio Dino, também o governador da Paraíba foram eleitos pela população, né? Então, tem toda a legitimidade e devem ser tratados, né, pelo presidente da República de uma maneira institucional, de uma maneira, né, como colegas que estão, enfim, têm esse encargo, né, de fazer o melhor que eles puderem pela população, pelo eleitor, pela eleitora, né, independentemente de partido. Mas o que nós estamos percebendo é que o Bolsonaro não pensa dessa forma, né? Exato. Bom, enfim, segundo o próprio Flávio Dino, ele parece que vai dar entrada, né, na Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro, pela questão também de racismo e ainda por tentativa aí, por crime de ameaça, quando ele diz que não tem nada que ter com esse cara, né, por esses dois motivos. Como é que você vê? Claro, eu acho que é uma matéria de Constituição, né? Quem está liderando ou seja, ou a União, né? Ou um Estado federado, uma unidade da federação, ele precisa desenvolver o mínimo, né? De uma civilidade nas relações e cabe agora ao Flávio Dino, né? Tomara que ele consiga fazer a entrevista com vocês aí para explicar o que ele está pensando. Cabe ao Flávio Dino defender a população do estado do Maranhão, que pode se ver prejudicada por essa, né, por essa diatribe aí, por essa situação com o Bolsonaro. Então eu acho que é muito importante que a população entenda, né, que se trata de uma grave situação, né, em que o presidente da República ele precisa repassar verbas, ele precisa liberar emendas. Nós esperamos que ele não chegue a esse ponto, né, que tudo fique aí numa situação do dito pelo não dito, porque enquanto está nesse nível, a população não é afetada. Agora, se isso realmente se configurar como uma perseguição, como um não repasse de recursos, aí eu acho que é muito importante que haja uma posição muito firme, não só do governador Flávio Dino, mas também de outros governadores, porque à medida que possa haver algum tipo de retaliação, né, essa retaliação também pode ser sentida por outros governadores em outras situações, porque a gente sabe que a instabilidade política, o caos, né, dessa administração, ela pode levar a que mais declarações sejam feitas e que mais reações se deem, né? Agora, Wagner, não é só com o Nordeste que o
presidente Jair Bolsonaro arranjou aí uma rusga, né? A gente tem também as acusações do Bolsonaro ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que detalhou dados sobre o desmatamento, e o Bolsonaro fez declarações assim, que é difícil até achar adjetivo, mas lendo aqui o que o Bolsonaro falou, a questão do INPE, eu tenho a convicção de que os dados são mentirosos, e nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso, e ponto final nessa questão. Mandei ver quem está à frente do INPE, até parece que está a serviço de alguma ONG, o que é muito comum. Quer dizer, esse tipo de enfrentamento, que depois teve, inclusive, uma resposta do diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão, que ainda falou, dizendo que, olha, como se ele, Bolsonaro, tivesse qualificação para avaliar se os dados são corretos ou não. Mas, de qualquer forma, isso também demonstra que os dados do desmatamento, a questão do meio ambiente, para o governo Bolsonaro, que ele não faz questão nenhuma, inclusive de preservar o meio ambiente, ou de, enfim, de tomar alguma iniciativa em relação a isso, mas lá fora pega mal. E isso daí é como diz o jargão do futebol, parece que o Bolsonaro sentiu. Pois é. Ô Glauco, acho que aí tem uma coisa que é muito importante, que ele está falando diretamente para o agronegócio, né? A base do agronegócio é que está muito preocupada porque o INPE, ao longo desses últimos anos, né, desenvolveu um sistema muito eficaz e reconhecido internacionalmente de detecção desses focos de queimadas, que são focos ilegais, né? Em grande parte são focos ilegais, claro que uma parte é algo natural ali do desenvolvimento, sobretudo no Cerrado brasileiro, mas uma outra parte se tratam de queimadas criminosas. E toda essa verificação que o INPE tem feito, né, ela tem sido de muita relevância, inclusive para o Brasil conseguir comprovar lá fora, né, o seu respeito ou não, né, o quanto a Amazônia, de maneira geral, mas as reservas naturais de floresta e de vegetação, enfim, estão ou não sendo desmatadas, né? Agora, ele está falando diretamente para o agronegócio. Eu acho que esse ponto, a gente tem sempre que tentar pensar nessas declarações do Bolsonaro alguma lógica, né? Eu sei que não é fácil, mas em grande parte essas declarações elas não são declarações absolutamente infundadas, né? Quando ele faz a crítica ao INPE, coloca em dúvida os dados do INPE, ele está exatamente falando para uma grande parcela do agronegócio que ainda atua numa maneira muito atrasada, né? E que tem o INPE um dos seus principais inimigos, né? Porque quer desenvolver uma expansão descontrolada, né, da fronteira agrícola no Brasil. Então, eu acho que esse aspecto é importante da gente sempre tentar ressaltar e tentar entender o que está por trás dessas declarações, né? Exato. Lembrando que o Ricardo Galvão disse que não vai pedir demissão. Vai fazer que nem, né, ficar fritando aí que nem o Levi, né? Ele não vai pedir demissão. Tá certo. Agora... Deixa eu só lembrar uma coisinha, Marilu. Lembra. Que acho que tem a ver com essa ainda anterior falar mal dos nordestinos, né? Uhum. Tem uma declaração lá do Rocha Paiva, né? O general da reserva. Eu ia te colocar exatamente isso agora. Tá então a gente já está conversando por telepatia já. A sintonia está excelente. Não, eu ia falar que pelo Twitter, eu vou até ler um pouco para quem não acompanhou, né, Romão, que pelo Twitter o presidente atacou o general Luiz Rocha Paiva, né, que é integrante da comissão de anistia do governo federal, que o havia criticado pelo comentário. E o chamou de melancia, né, que é aquele termo pejorativo para dizer que ele é o militar, né, por fora verde, do uniforme verde-oliva, e por dentro vermelho, que é comunista, né? E o general criticou o Bolsonaro em relação a essa declaração sobre os nordestinos, dizendo que ele é impatriótico e incoerente. E esse mesmo general já chamou o Bolsonaro de idiota inútil e pau-mandado de Olavo de Carvalho, né? Não, vamos lembrar que esse general, ele teve uma participação importante na mídia algumas semanas antes do primeiro turno, não, do segundo turno, inclusive num programa aí das televisões à noite, no sábado à noite, e com declarações favoráveis à candidatura Bolsonaro, né? Exatamente naquele momento em que uma parcela estava se deslocando para o Bolsonaro e outra parcela ainda estava, enfim, temerosa, né, em fazer o voto ao Bolsonaro.
Ou seja, ele não é um general crítico ao Bolsonaro desde sempre, muito pelo contrário. Agora, ele se colocou numa situação em que, como nós estamos discutindo aqui, é um atentado à República, né? Uma posição de não repassar verbas é um atentado à República. E veja que ele faz vamos tentar pensar se tem alguma lógica aí nesse raciocínio, né? Quer dizer, como ele faz uma defesa do governador do PCdoB, né? E o PCdoB, a gente sabe, teve uma participação importante na guerrilha do Araguaia, ele já transfere a figura do Rocha Paiva como um defensor da guerrilha do Araguaia, né? Essa é exatamente a lógica, né, com a qual ele quer imprimir a sua versão dos fatos, né, e fazer um jogo político absolutamente baixo, né, e sem lógica racional, né, com uma lógica irracional, e como ele faz com praticamente todos aqueles que o criticam, né? Então nós vamos continuar vendo isso, né? Veja, mesmo o general Santos Cruz, né, que foi demitido também, né? Ou seja, ele tá numa atuação que a gente não sabe o quanto é calculada ou não, né? De fazer críticas muito contundentes a qualquer crítica, venha de onde venha, né? Então, vinha do Santos Cruz, no caso ali do Olavo de Carvalho, vem no caso agora com o Rocha Paiva nessa questão desse vazamento dessa fala aí sobre os governadores do Nordeste. Então, ele tem uma ação muito reativa e muito impensada, né? Mas, ao mesmo tempo, demarcando muito bem aqueles que estão com ele e aqueles que estão contra ele. Ou seja, ele não admite crítica nenhuma, venha de onde venha, né? Nós vamos ver, ao longo desse governo, né, o quanto ele durar, né, como que vai ser o desenrolar disso, porque qualquer político, né, principalmente o presidente da República, que não tem o mínimo de capacidade de lidar com a crítica, né, ou ele se isola muito rapidamente, né, ou ele pode tomar medidas mais autoritárias e de perseguição política. Agora vamos fazer o comentário, né? A gente quer saber muito o que você achou sobre mais o vazamento, você citou do vazamento desse áudio aí do Bolsonaro e o vazamento, o vaza-jato que continua a todo vapor, continua pelo Intercept Brasil, mostrando, né, Deltan Dallagnol conversando com outros procuradores, sugerindo aí que o Sérgio Moro protegeria o Flávio Bolsonaro, o filho, né, de Bolsonaro, para não desagradar o presidente, não perder a indicação ao STF, né, para o Moro não perder, né, que seria aí uma saída para proteger também o filho dele. Como é que você viu esse último vazamento aqui do Intercept? Marilu, eu não sei se foi combinado, se foi intencional, mas eu acho que ele veio numa semana muito específica, né? Porque foi exatamente a semana em que também, pela decisão do Toffoli, né, o COAF, que é esse conselho que controla as atividades financeiras e que é vital para as ações da Lava Jato, aliás, não só da Lava Jato, mas qualquer tipo de investigação sobre lavagem de dinheiro, né, ela tem no COAF, aliás, o COAF foi criado para isso, né, para atuar nas investigações sobre lavagem de dinheiro. O Toffoli, certamente de comum acordo aí com nesse pacto muito estranho que tem sido tramado entre os poderes da República, né? O Dias Toffoli, o presidente do STF, ele cancelou, né, qualquer tipo de processo que esteja correndo com informações do COAF para o Ministério Público que não sejam demandadas por ordem judicial, né? Então, com isso, ele cancelou, né, um vetor muito importante de investigações, como eu disse, de qualquer tipo de investigação sobre lavagem de dinheiro e da Lava Jato, né? Então, a questão que o Dallagnol está preocupado aí, quando ele fala sobre o Sérgio Moro, quanto o Sérgio Moro pode suportar, né, nessa relação muito estranha aí também, nas revelações que foram aparecendo, né, a partir do Flávio Bolsonaro e também aí do caso do Queiroz, desse tipo de atividade aí, a pergunta que faz o Dallagnol e agora José, nós podemos dizer, atualizados ainda pelos fatos da semana passada, e agora Moro, né?
Porque até quanto vai a possibilidade do Moro ver todo o seu arsenal anticorrupção, né? Vamos lembrar que a ida do COAF para o Ministério da Justiça era um elemento central para a vinda da negociação da vinda do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, né? E ele ficou no Ministério da Economia, né? E o governo, né, federal, o governo Bolsonaro, não fez grandes gestões para que o COAF permanecesse com o Moro. Com essa decisão do Toffoli, que até agora não foi criticada pelo ministro Sérgio Moro, todo esse potencial investigativo, né, que a Lava Jato possui, ele fica bastante reduzido, né? Então, vamos aguardar alguma declaração do Sérgio Moro que seja contrária a isso que o Toffoli fez, e eu acho que, pelo andar da carruagem, nós vamos esperar durante muito tempo, porque essa declaração nunca vai chegar. É verdade. E esse vazamento fica ainda mais preocupante quando a gente lembra de um fato, que o Bolsonaro esteve no Japão e numa entrevista coletiva lá, ele disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha passado dados da investigação do tal do Laranjal, do PSL. E o Bolsonaro, inclusive, tinha determinado ao Moro que se fizesse investigação com todos os outros partidos para a pressão não ficar só em cima do PSL. Quer dizer, e sendo que esse era um processo que tramita em segredo de justiça. O Moro vazou para o Bolsonaro, a gente sabe que não é exatamente uma postura que a gente estranha do ministro Sérgio Moro, ele fazia isso quando era juiz, então, mas é muito preocupante saber dessa conexão entre Moro e Bolsonaro dentro desse contexto dos vazamentos, né, de que o próprio Dallagnol questiona, né, se o Moro aliviaria para o Bolsonaro, e pelo jeito parece que é isso mesmo. Claro, Glauco. E veja, aí nós temos que identificar os atores que nós temos que fazer a cobrança, né? É evidente que esse é um desvio de conduta do ministro e do presidente. Quem deveria chamar atenção sobre isso é a Procuradoria-Geral da República, que tem a função de fazer exatamente essas denúncias, mas que continua calada. Então, para aqueles que dizem, né, eu acho que tem muito pouca gente que diz hoje que as instituições continuam funcionando, né? Muitos colegas meus da ciência política diziam continuamente que as instituições estavam funcionando e que a alternância de poder e a eleição do Bolsonaro era algo próprio da democracia. Agora, o que nós estamos vendo é que as instituições de controle, né, do executivo, do legislativo, do próprio judiciário, elas estão caladas e elas mantêm a parcialidade com a qual elas têm tratado a política no Brasil nos últimos anos, né? Então, acho que esse caso, vejam, o Bolsonaro, o presidente da República se colocar dessa forma, o ministro se colocar dessa forma, às claras, né? Mas sem que a Procuradoria-Geral da República se manifeste, acho que esse é a grande notícia, né? Porque há uma omissão aí da Procuradoria-Geral da República. Exato. E quem será, né? Quem vai substituir a Raquel Dodge, hein, Wagner? Quer dizer, existe essa expectativa também, né? Exatamente. E aí nós temos uma situação em que desde 2003, né, quando se respeitava essa consulta que é feita junto aos procuradores, né, porque se entendia que a categoria dos procuradores da Procuradoria-Geral, né, o Ministério Público Federal, deveria indicar, enfim, aquela lista tríplice daquelas pessoas mais idôneas, com maior respeitabilidade, junto ao Ministério Público Federal, que deveria ser enviada para o presidente da República, e ele, a partir daí, faria a escolha de alguém, né, de algum desses procuradores da lista tríplice, e ao longo dos últimos anos, à exceção do Michel Temer, na última, exatamente no caso da Raquel Dodge, né, o primeiro da lista era o escolhido sempre, né? Então, como uma forma de respeitar a independência, a autonomia das instituições. O que o Bolsonaro está fazendo agora é exatamente jogar com essa... Né? Ele não vai respeitar a lista tríplice, é muito provável que não vá, e ele está jogando com essa indicação para politicamente se preservar. Acho que isso é muito evidente, né? Então, é um outro capítulo aí
já a gente tem muitos casos, né, muitos momentos em que essa veia mais centralista, né, essa veia autoritária, né, e essa veia, digamos assim, de proteger os dele, né? Ele disse aí na semana passada também, né? Como é que eu não vou proteger os meus filhos? Né? É claro que eu vou privilegiar os meus filhos. Então, isso tá escancarado para a população. Né? Eu acho que muita gente, Marilu, fala que essas declarações são cortina de fumaça, porque tem a coisa muito importante em jogo e que a gente, às vezes, não dá atenção. Eu acho que isso é uma verdade em parte, né? Porque de um lado, acho que tem realmente muita coisa em jogo que infelizmente, a gente não dá atenção, medidas que estão sendo tomadas e que a gente não dá atenção, mas, por outro lado, essas declarações, elas mostram muito bem, né, o equívoco que foi, né, essa eleição. Né? É claro que as pessoas têm a sua liberdade de votar em quem quiserem, mas eu penso que cada vez mais pessoas estão se conscientizando que, se votaram nesse atual presidente, fizeram algo, né? Ou seja, compraram um gato por lebre. Né? Eu acho que o nível de consciência dessas pessoas deve estar aumentando e acho que é importante, sim, que essas declarações sejam noticiadas e sejam tema de debate, porque eu acho que mostra muito bem o despreparo do atual presidente da República. Muito bem. É isso, Wagner, a gente agradece aqui a sua análise, ouvintes aqui também certamente fazendo comentários, né, aqui da sua participação, e muito obrigada, Wagner, até a próxima então, hein, com mais declarações, né, deste presidente da República e também com mais vazamentos, né, a respeito da Operação Lava Jato, bastante manipulada. Muito obrigada, viu, Wagner? Um abraço. Um abraço, boa semana para todos e todas. Obrigada. Falamos aqui com o Wagner Romão, ele que é professor da Unicamp.